Abra sua Bíblia no livro de Daniel. O tema dessa mensagem não é um tema muito agradável. O tema dessa mensagem é: vai pastar? Você vai pastar? Pastar mesmo, de pasto. Você vai pastar? Até o final dessa palavra você me responde. Você vai deixar aberto no primeiro capítulo de Daniel. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 4, mas eu quero aqui fazer alguns comentários a partir do capítulo 1. Eu creio que eu vou passar talvez 10 minutos de 9 horas. Então, se programe para você abandonar esse salão às 21h10. Se eu não tiver terminado, faz assim para mim e sai. Mas eu creio que nesse tempo eu consigo compartilhar. Daniel, a partir do capítulo 1. Queridos, essa história de Daniel e os reis dentro dessa história me incentivam muito. Esse livro já gerou tantas ministrações para mim mesma. E no capítulo 1, a gente começa a ler a história de um grande, vamos dizer, um grande comandante de guerra. E ele conquistou, porque Deus assim permitiu, muitas terras, inclusive a terra de Israel, que era protegida por Deus. Mas devido ao pecado da terra de Israel, Deus permitiu que esse comandante entrasse, saqueasse a cidade, levasse cativos príncipes, filhos de príncipes, levasse cativo muita gente para o seu reino na Babilônia. Esse comandante, ele tinha um pai que não sabemos o nome dele, não está registrado na Bíblia, mas ele, por muitos e muitos anos, como imperador, conquistou muitas terras. E ao morrer, ele passou para o filho dele, um nome muito bonito, Nabucodonosor. Passou para ele, que era o comandante, foi ele que guerreou, foi ele que conquistou, ele passou para ele o império da Babilônia. E no capítulo 1, você conhece muito bem, como cristão e líder na casa de Deus, que naquela leva de cativos foram levados realmente príncipes, e ali estava Daniel e seus 3 amigos. Não vou pregar sobre Daniel e seus 3 amigos, eles estão aí no contexto. Esse grande líder, e agora imperador, esse grande comandante, ele tem escritos que estão em vários museus lá na Europa. Então, muitos escritos foram achados depois, não foram colocados na Bíblia, mas escritos que foram realmente registrados, manuscritos registrados pelos filhos de Nabucodonosor, por servos. Então, há a confirmação dessa história, desses fatos. Eu ainda não vi esses manuscritos, mas quando você estudar, coloque lá, manuscritos da história de Nabucodonosor, você vai achar muita coisa na internet, e os museus na Europa onde eles estão. Também alguns museus na Ásia. Mas sabe, esse imperador, ele teve uma rede de conselheiros, ele teve uma equipe, vamos dizer assim, uma elite realmente de conselheiros, que ele treinou. Uma vez eu fiquei estudando e pensando, por que ele fez exatamente daqueles jovens, daqueles príncipes de Israel, por que os transformou como conselheiros dele? Por que ele passou por aquele teste? Por que Daniel, e os seus amigos se privaram de comidas na Babilônia e se tornaram 10 vezes mais doutos ou inteligentes do que os demais? Está no final do capítulo 1. Por que Nabucodonosor, então, os elegeu como seus conselheiros, os seus magos ou conselheiros? Porque Nabucodonosor não confiava nos conselheiros que foram do seu pai ou dos imperadores anteriores. Ele era muito jovem, então ele queria uma elite jovem também para mudar muita coisa no império. Vocês vão entender porque que eu gosto de história, né, gente? Então, me perdoe, eu tenho que dar uma volta para você entender aí o contexto. Então, no capítulo 1, a gente acompanha esse pano de fundo. No capítulo 2, é quando ele tem um sonho. E ele tinha uma certa crise de identidade ainda. Eu sou imperador. E vocês aí agora digam o que eu sonhei. Mas os conselheiros falaram, mas como que a gente vai adivinhar o que você sonhou? Fala o sonho que a gente te dá a revelação. Ele, não,
Eu não vou falar. Vocês têm que me dizer o que eu sonhei. Aí ninguém descobriu. Como é que eu vou adivinhar o que o imperador sonhou? Ele falou, então mata todo mundo. Ele manda matar todo mundo. Quando essa ordem sai para matar todo mundo, Daniel se coloca na brecha e fala, não, pera, deixa eu buscar primeiro, Senhor, me dá uma chance. E no capítulo 2, essa chance é dada, perdão, eu estou acelerando aqui. No capítulo 2, essa chance é dada, e Daniel não só conta o que ele sonhou, ou seja, revelação e interpretação do sonho, que foi aquela estátua de 60 côvados de altura, 60 metros de altura, e que ele vai contando todas as partes daquela história, representando reinos que ainda viriam. Tudo bem, até o capítulo 2. Aí o que Nabucodonosor faz? Olha a crise de identidade deles que eu anotei aqui. A crise de identidade dele é que ele ouve, ele vê Daniel falando, a revelação, a interpretação, ele fala, você é o cara, agora você vai ser o chefe de todos. Ele tem aquele conselho, mas o que ele faz? Quero até saber mais sobre Deus que te revelou isso, porque Daniel, no capítulo 2, dá toda a honra, toda a glória a Deus. Mas Nabucodonosor vai para o cantinho dele, sabe o que é? Manda fazer uma estátua de 60 metros de altura, de ouro, e todos irão se curvar diante dessa estátua. Ele não entendeu nada a revelação do sonho e a interpretação. E como os amigos de Daniel, os manuscritos dizem que Daniel talvez não estivesse na sátrapa, naquela cidade, os amigos de Daniel não se curvaram, eles são jogados na fornalha, e vocês conhecem essa parte da história. Nabucodonosor manda jogar, manda queimar. Tá. Nabucodonosor, com os próprios olhos, ele viu um quarto homem dentro da fornalha. Ele mandou que saísse, os 3 saíram. Quem era o quarto homem lá? Quem era a quarta pessoa naquele meio lá? Um anjo, né? Possivelmente Jesus, não sabemos. Eu sei que só saem os 3. Ele olha lá dentro, ele vê que eles entraram, os 3 homens entraram amarrados, mas lá dentro eles estavam soltos, isso dá uma outra mensagem. Ele vê um quarto homem lá, e quando aqueles 3 amigos de Daniel saem, não tinha nem cheiro de fumaça na roupa deles. Ele viu tudo isso, gente, tudo isso. Foram jogados, não foram? Ele viu tudo isso. Mas ao ler a história, a gente acompanha que ele continuou com o coração endurecido. Por mais que acompanhasse todos esses milagres, por mais que ele acompanhasse tudo isso que estava acontecendo. Isso foi no capítulo 3. Vamos para o capítulo 4, que é onde eu quero me deter na mensagem. E sempre em contato com Daniel, e Daniel com tanta sabedoria, e ele elogiando, olha o Deus de Daniel, mas nunca entrou verdadeiramente para transformar o coração dele. No capítulo 4, Nabucodonosor, ele mesmo escreve esse capítulo, essa carta que foi colocada aqui como capítulo. Não é Daniel que está escrevendo, é Nabucodonosor que está escrevendo. Ele escreve um sonho que ele teve, que Daniel alertou e falou, cuidado. Um sonho muito terrível, que poderia vir a acontecer com ele, com aquela soberba e orgulho. E ele escreve que Daniel revelou, Daniel alertou, mas ele não deu ouvidos. E o que acontece a partir do verso 28? Vamos ler. No verso 27, depois que Daniel revelou todo o sonho de algo trágico que ia acontecer com Nabucodonosor, no verso 27 diz assim, do capítulo 4, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Conselhos de Daniel. Todas essas coisas do sonho e revelação sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da
minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem um domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso de entre os homens, passou a comer ervas como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas de águias, as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, aguarde. O orgulho e a atitude soberba daquele grande imperador atraiu uma resistência do céu. Até ali, Deus estava tendo misericórdia e até abençoando um rei, um imperador ímpio, por conta da presença de Daniel. Pastor, eu não sou imperador, imperatriz, não sou presidente desse país. Eu quero falar sobre nós, queridos, que exercemos cargos de liderança, que discipulamos alguém, que somos pai e mãe, que temos empresa, que temos uma casa, você é dono de uma bicicleta, de um carro, do seu quarto. Somos donos da nossa, possuímos, uma alma vivente, ou seja, temos uma vida aqui. Já somos líder de nós mesmos. Eu quero falar para nós, queridos, nessa noite, que o céu resiste, conhecemos a palavra de Deus, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu quero falar que aquela mensagem de quinta-feira sobre Deus nos engrandecer, nos levar a ser realmente multidões e com isso engrandecer também a nossa descendência, sermos muito prósperos, esse é o projeto de Deus para nós, queridos. Amém, aleluia, amém? Mas que jamais tenhamos o coração de Nabucodonosor. Que jamais venhamos a dizer, está vendo? Essa casa eu construí. Está vendo? Esse carro eu comprei. Está vendo como eu sou belo, como eu sou maravilhoso? Está vendo o grupo familiar que eu levei a crescer? Está vendo como os meus discípulos estão dando muito bom exemplo? Como a minha igreja, como o meu núcleo, como a igreja na Suíça. Oh, queridos, longe, aliás, para trás, arreda Satanás com toda essa sugestão. Você não vê Jesus, o rei dos reis, não o imperador da Babilônia, o rei dos reis, jamais batendo no peito e dizendo, olha aqui o que eu fiz. Jamais. Pendurado no madeiro. Ou até mesmo, para mim, o maior exemplo de Jesus, o que mais toca o meu coração, é quando ele ressurreto entre os mortos. As últimas palavras dele, ele está à beira de uma praia, assando peixe e pães, para que os discípulos voltem da pescaria, se assentem com ele e comam. Jesus trouxe pão, peixe, acendeu o fogo, então eles lá tentando pescar, e Jesus fala, joga a rede para o lado de cá, e Pedro vê que é Jesus, vem nadando, correndo, e Jesus fala, tendes aí peixe? Traz aqui. Mas a Bíblia fala, pode ler no último capítulo de João, a Bíblia fala que Jesus já estava ali com pão e assando peixe, serviço aos discípulos, mesmo ressurreto depois dos mortos. Oh Deus, Jesus, tu já eras ali o rei dos reis, ressurgiu dentre os mortos, depois disso foi assunto aos céus, servindo aos discípulos. Discípulos de Jesus não têm o coração de Nabucodonosor, que vê anjo, que ouve revelação, que tem sonho e quer que Deus revele, que tem tanta manifestação da glória de Deus. Mas o que aconteceu com Nabucodonosor, queridos, literalmente, é que dos céus veio uma ordem assim, vai pastar um pouquinho, vai pastar, não tem essa expressão? Não fala para o seu irmão não, fala para você mesmo, vai pastar. Dos céus vieram essa palavra, a ti se retira o reino.
E depois, você vai comer capim. Tradução na linguagem de hoje, a minha não é. Você vai comer capim, tu vai habitar com os animais. A Bíblia fala que o pelo do corpo dele, esse pequenininho aqui, cresceu como penas de águia. Ficou irreconhecível, virou um monstro. Lá na Suíça eu conto muitas histórias para as crianças, né, da Bíblia, eu falei. Aí eles assistiram o filme A Bela e a Fera. Aí antes de dormir só falava no filme, falava no filme assim, ok, agora deixa eu contar a história para vocês de A Fera. E comecei a contar essa história. Então os pelos dele cresceram e viraram penas como de águia, e as unhas enormes. E ele comia capim, e o orvalho caía sobre ele. E os manuscritos dizem que ele ficou doidinho. Ele não saiu de um dia para o outro. Dentro de casa ele já começou a não comer, ele já começou arranhando parede, ele já começou a ter atitudes loucas, e os conselheiros tiraram ele da liderança, porque ele, como imperador, não podia mais governar. O processo foi, olha, gradativo. Ele foi sendo, perdão, Maria Elisa. Ali minha xará, está ali, né? Isso, Maria Elisa, tu é profeta de Deus. Queridos, a Bíblia fala que foi um processo, sabe? Que aquele imperador, ele foi sendo isolado, as pessoas escondiam, os outros comandantes não podiam saber, os reis das cidades vizinhas não podiam saber, porque senão iam invadir a Babilônia. Os filhos tinham que proteger, ainda pequenos, e ele se tornou um animal, pastando. Foi isso que Deus colocou como tratamento na vida dele. Orgulho, independência, ter discipulador, falar na minha vida é independência. Eu sei, eu faço. Claro que ninguém, né, se empomba desse jeito, né, empombado. Às vezes até de cabeça baixa. Não, eu não quero discipular na minha vida não, se meter na minha vida. O quê? Vai querer mandar no que eu quero fazer, no que eu não quero fazer? Mas lá dentro, em submissão, independência, orgulho, que jamais, querido, venha sobre ti, venha sobre mim uma ordem do céu. Vai pastar. E a Bíblia fala, e os manuscritos comprovam, que Nabucodonosor ficou 7 anos. Por isso que ele ficou um animal retardado, uma fera mesmo lá com os bois. 7 tempos passaram. Os 7 tempos são considerados completo um ano no calendário judaico. 7 anos se passaram. 7 anos sem governo na Babilônia direito. 7 anos a esposa e os filhos. O que vai ser feito? 7 anos tentando trazer o juízo de Nabucodonosor. Será que o seu discipulador não tenta fazer isso contigo muitas vezes? Será que seus pastores aqui, Márcio, não faça isso? Olha, esteja aqui presente. Não, olha só, deixa eu te ajudar. Olha, por favor, eu quero te aconselhar como criar os seus filhos. Não haja assim com o seu esposo. E o seu discipulador, seu dirigente, esteja aqui, vamos orar, vamos crer juntos. Seja um dizimista fiel. Procure acertar as suas dívidas. Conselheiros, conselho. Queridos, mas tem gente que acaba escolhendo, desculpa a expressão, daqui a pouco a gente vai amolecer a palavra. Tem gente que está pastando, desculpa a expressão, no sentido de estar meio irracional, em decisões, em comportamento, em atitudes cristãos, com atitudes intolerantes diante de Deus, diante do Espírito Santo, diante dos seres humanos. Com atitudes soberbas, orgulhosas. E muitas vezes são aqueles que quase não têm nada. Os mais orgulhosos que eu já tive que enfrentar, que eu já tive confrontar, foram pessoas dentro de favelas no Rio de Janeiro, ou em situações de risco na rua. Não foram ricos. Também existe orgulho no meio dos ricos, dos famosos. Mas existe muita gente orgulhosa também, querido, nos becos, nos presídios, no leito de hospital. Muitas vezes aqueles que nada têm, muitas vezes se tornam os mais arrogantes e orgulhosos. Tem muita gente pastando e achando que está arrebentando, mas para quem olha de fora, para a família que olha de fora, para a liderança que olha de fora, fala assim, mas isso aí não está normal, isso não é racional, essa pessoa está aí, olha, está se comportando de uma forma totalmente errada, de uma forma animal. Com comportamento irracional. E eu estou falando para nós líderes, nós cristãos.
quanto mais o mundo, claro. Mas eu quero ler o verso 34. A partir do verso 34 diz assim: mas ao fim daqueles dias, aí ele já estava legal para escrever, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para onde? Ao céu. 7 anos olhando para o chão, pastando. Ao fim daqueles dias, levantei os meus olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Olha a declaração de um homem que estava louco 7 anos. Ele levou os olhos para o céu, ele se rendeu, ele reconheceu, e olha só essa declaração desse homem. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Ele reconhecendo a soberania, a autoridade de Deus, o governo. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, porque o reino dele estava passando vergonha, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Aleluia! Agora, pois, eu, Nabucodonosor, eu louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Uau! O cara nem pastor mas pregou para mim. O que uma vida animal não faz com um ser humano? Talvez lá, uma parte comédia agora na minha cabeça, entre os bois, entre os animais. Talvez os animais, da forma deles, glorificavam o Criador deles. De alguma forma, o que me chama a atenção é que quando ele reconheceu, ele levou os olhos ao céu, o entendimento veio. Primeira coisa que ele foi reconhecer a soberania de Deus. Ao reconhecer a majestade, soberania, o governo de Deus, tudo lhe foi restituído. Os conselheiros o procuraram, a majestade dele foi restituída. E aqui está escrito que a riqueza dele, de forma extraordinária, procura na Bíblia, coloca lá. Você usa o seu celular, o seu Facebook, sua mídia para tanta besteira, coloque lá. Palavra extraordinariamente na Bíblia. Muita coisa, porque quando Deus faz, querido, é de forma extraordinária, não é o ordinário, é extra, vai além, é algo sobrenatural. Fazer de um animal, retornar ao seu reino, retornar à dignidade. Uia, cachora, caia, saia, bacoias. Oh Deus. Retornar àquele imperador, o seu governo, sua dignidade, seu entendimento, os seus conselheiros, o reconhecimento. E a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Tudo o que ele tinha antes de forma falsa, uma fachada de engano, de soberba, quando ele se rendeu ao Criador, extraordinária grandeza em todas as áreas o alcançaram, queridos. Porque Deus estabelece os que nada são, queridos. Está lá em 1 Coríntios. Deus usa os que nada são. Obrigado, Nabucodonosor. Teu nome é horrível, mas tu é o cara. Tu ensina. E no último versículo ele declara que Deus pode humilhar aos que andam na soberba. Eu não tenho nada, pastora. Querido, se há uma unha de soberba, arranca ela. Se é um fio do seu cabelo que está te levando a ser soberbo em alguma área, arranca. Não só o branco, o bom também. Deus quer levar você, querido, a uma extraordinária grandeza
Todas as áreas. Deus quer levar os seus filhos, como eu preguei aqui, a sua descendência. Deus quer te estabelecer e engrandecer o teu nome, a tua casa, com certeza. Deus quer engrandecer esse prédio, essa igreja, os membros aqui na região dos lagos. Mas que Ele jamais encontre em você 1 milímetro de soberba, de orgulho, de independência. Que você jamais receba uma ordem do céu, vai pastar. Você não vai ficar entre os animais lá no Alecrim, lá no São Jacinto, não é isso não. Mas você ficar irracional, meio doido, meio louco por aí. Quem sabe eu ainda vou poder fazer um estudo de pessoas que já foram grandes e se tornaram loucos, estão em hospitais psiquiátricos. Quem sabe examinar se a raiz, cavar se a raiz não foi soberba, orgulho, excesso, se não foi bater no peito como Nabucodonosor, olha o que eu fiz. Jamais. Porque, queridos, o nosso código genético é de quebrantamento, é de dizer, eu errei com você, me perdoe. Nós não somos nada. Quem caminha perto da gente sabe disso. Vai lá na nossa casa, no nosso apartamento na Suíça e veja. Ouça dos nossos discípulos e esse pequeno grupo que está lá. Deu vontade de filmar e registrar tudo que o pastor Ralph trabalha e faz para não onerar a igreja, mas de um coração alegre. Você estava aqui na conferência, foi bênção, amém? Durante a conferência, seu pastor estava carregando cascalho nas costas, num latão, que é um serviço que o suíço não quer fazer, para poder ganhar algum dinheiro, para nos sustentar e para não pesar para a igreja. Nós somos sustentados aqui pela igreja, mas o custo de vida lá é altíssimo. Não vou falar nem de mim, vou falar dele. Ele não mandou nenhuma vez, e aí, queridos discípulos, ótima conferência aí, pastor Márcio, olha a minha foto aqui, olha o que eu estou fazendo. Não. Às vezes que eu falei com ele, ele falou assim, Lisa, mandei vídeos, né, do louvor, da dança, de vocês, da pregação, pequenos vídeos. Lisa, que benção, como eu queria estar aí com vocês. Mas hoje aqui fez um dia lindo de 32 graus. Eu estou subindo e descendo essa colina aqui perto dos Alpes, glorificando a Deus pelo que Deus está fazendo aí e o que Ele vai fazer aqui no nosso meio. Traz esse fogo para cá. Eu não posso falar de mim, mas eu posso falar dele. Ele jamais vai falar dele. Ele jamais vai falar as humilhações, as lutas que ele passou, querido. Se tem uma coisa que meu esposo não tem, é síndrome de Nabucodonosor. Se tem uma coisa que jamais o meu esposo vai ouvir, eu percebo isso no dia a dia, vai passar. Pelo coração que ele tem. Coração que ele tem. Esse é o nosso código genético. Esse é o nosso código genético, queridos. Dá tempo de, na área da sua vida, vida conjugal, se você é solteiro, no seu grupo familiar, na sua empresa, no seu emprego, com o seu patrão, com seus colegas de trabalho. Não falsa humildade, mas quebrantamento. Dá tempo de levantarmos nossos olhos para o céu. Reconhecemos a grandeza dele. No devido tempo, ele nos colocará com grandeza, vinda dele, com extraordinária grandeza. Ele restituirá reino, ele restituirá majestade. Muitas vezes, eu coloco o vídeo, quando nós entramos aqui como reis, rei, rainha e príncipe e princesa. Muitas vezes, eu coloco para Maria e para o Daniel, eu de vestido vermelho, Maria de vestido branco, com laço vermelho, Daniel com aquele mini fraque preto, com a gravatinha vermelha, cabelinho todo em pé. Muitas vezes eu assisto esse vídeo e mostro para as crianças. Nós saímos daqui com coroa e com aquele manto, como família real, no mundo espiritual falando. Mas nós chegamos naquela terra para sermos servos. E pegarmos até subempregos para sermos servos, para lavar os pés daquele povo. Crendo que no devido tempo o Senhor exaltará a igreja dele. Crendo que o nome de Jesus será exaltado, queridos. E já está sendo. Mas muitas vezes eu coloco aquele vídeo.
quando eu tenho que faxinar um local, quando eu estou trabalhando lá em algum outro serviço. Eu olho e falo, no mundo espiritual nós somos reino de sacerdotes. Aleluia! E tantas outras histórias sobre Maria e Daniel.